você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo domina a seleção do Carioca e Gerson foi escolhido o craque da competição. Flamengo e Gerson acertam detalhes e ficam perto de um acordo por uma renovação. NBB, Flamengo vira sobre o Vasco e amplia tabu sobre o rival para 10 jogos. Bomba! Flamengo e Real Madrid negociam troca de jogadores envolvendo Wesley e Reinier. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo dominou a seleção do Campeonato Carioca de 2025. Em evento na noite dessa quinta-feira, em uma casa de espetáculos em Copacabana, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, a Ferge divulgou o time dos melhores do estadual, que teve o Flamengo como campeão no último dia 16 de março. 7 jogadores do clube foram escolhidos: o goleiro Rossi, o lateral direito Wesley, os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, o volante Pulgar, o meia Gerson e o atacante Bruno Henrique. Vice-campeão, o Fluminense teve 3 representantes: o lateral esquerdo Fuentes, o meia Arias e o atacante Cano. E o Vasco completou a escalação com o atacante Verratti. A seleção do Campeonato Carioca ficou assim: Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na dupla de zaga, Fuentes do Fluminense na lateral esquerda, primeiro volante Pulgar, segundo volante Gerson, meia atacante Arias do Fluminense, na frente Bruno Henrique, Cano do Fluminense e Verratti do Vasco. O técnico foi o Felipe Luiz. O Riquelme Felipe, meia de 18 anos do Fluminense, foi eleito a revelação do campeonato, enquanto o Gerson do Mengão foi eleito o craque da competição. A eleição foi feita por votação de jornalistas envolvidos na cobertura da competição. Todos os jogadores eleitos compareceram ao evento, exceto Wesley e Cano, que foram representados, respectivamente, pelo Gerson e pelo Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense. O melhor treinador foi o Felipe Luiz, que conduziu o time do Flamengo ao 4º título desde que ele assumiu o comando da equipe. Ele ganhou também a Taça Guanabara, a Copa do Brasil em 2024 e a Supercopa do Brasil em 2025. O primeiro prêmio como treinador: uma honra estar aqui. Agradecer a minha esposa. Sem ela eu não estaria aqui. São muitas horas de trabalho, risos. E agradecer também aos meus jogadores, que são muito bons. E sendo tão bons, jogando tão bem, me fazem ser melhor treinador do que realmente eu sou. E vocês já me conhecem, eu quero mais, declarou Felipe Luiz ao receber o seu prêmio no palco do espetáculo. Zé Carlos, o goleiro do Sampaio Corrêa, ganhou o troféu Carlos Castilho de melhor defesa do estadual, enquanto Eli Clay, da Portuguesa, recebeu o troféu Léo Batista de gol mais bonito do Carioca. O Vasco foi premiado ainda com o troféu de Fair Play como a equipe mais disciplinada do Campeonato Carioca. Bahia e Flamengo empataram em 3-3 em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, disputado na tarde dessa quinta-feira. As cariocas chegaram a abrir 3 gols de vantagem no primeiro tempo no Joia da Princesa, em Feira de Santana, lá na Bahia. Mas viram as donas da casa buscarem uma reação incrível até empatarem o jogo na segunda etapa. Os gols do Flamengo foram marcados por Cristiane de cabeça logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Laíssa aumentou numa bonita finalização de fora da área e Fernandinha marcou o terceiro gol do Flamengo aos 39 do primeiro tempo num chute de dentro da área. O Flamengo volta a campo às 18 horas desse domingo, horário de Brasília, contra o 3D da Amazônia, no estado luso-brasileiro, aqui no Rio de Janeiro. No Clássico dos Milhões pelo NBB, o Fla Basquete buscou a virada e venceu o Vasco por 84-78 na noite dessa quinta-feira aqui no Maracanãzinho. Após os 2 primeiros quartos bem abaixo, o Orgulho da Nação voltou com outra postura no intervalo e conseguiu derrotar o rival carioca.
Essa foi a 10ª vitória seguida do Flamengo sobre o rival. Com 21 vitórias em 28 jogos, o Flamengo está em segundo na classificação, atrás apenas do Minas. Já o Vasco, que estava invicto havia 4 partidas, segue em sexto com 16 vitórias em 29 jogos. Os 16 primeiros da classificação vão avançar para os play-offs. Com 22 pontos, Alexei foi o destaque da partida, alcançando o duplo-duplo com 12 assistências. Os destaques da partida do Flamengo foram Alexei, 22 pontos e 12 assistências, e Chuck Johnson, com 15 pontos. O Orgulho da Nação volta à quadra nesse sábado para enfrentar o Botafogo às 16 horas no ginásio Oscar Zelaya, em mais uma rodada do NBB. O quinteto inicial foi Alexei, Chuck Johnson, Jordan Williams, Caio Gonçalves e Juan Miranda. O técnico foi Sérgio Hernandes. O Felipe Luiz ganhou 4 reforços para o treino dessa quinta-feira no Ninho do Urubu, porque os laterais direitos Wesley e Varela, o zagueiro Léo Ortiz e o lateral esquerdo Alexandro, que disputaram os 2 últimos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, foram a campo. O Plata, que também foi convocado nessa mesma data FIFA, fez apenas trabalhos internos, porque ele foi quem mais jogou no período, tendo sido titular nas 2 partidas do Equador. Foi substituído nos acréscimos da vitória sobre a Venezuela e jogou 90 minutos no empate contra o Chile. Para controlar o desgaste, ele fez atividades à parte na volta ao Flamengo. Gerson também não foi a campo. O meia sentiu dores na coxa esquerda durante a vitória da seleção brasileira sobre a Colômbia e foi cortado pelo técnico Dorival Júnior da partida contra a Argentina. Ele voltou antes para o Rio de Janeiro, passou por exames e não teve lesão detectada. Também fez trabalho individualizado e ainda não tem presença garantida na estreia do Mengão no Brasileirão no sábado. Outro que não apareceu no campo foi o De La Cruz. O meia foi cortado do segundo jogo do Uruguai contra a Bolívia por precaução, porque a partida seria na altitude e ele tem problemas de altitude. Ele não treinou nessa quinta-feira porque teve uma indisposição alimentar. Danilo e Arrascaeta, ambos com lesões na coxa direita, seguem os seus tratamentos. Por outro lado, o Flamengo deverá ter um reforço muito importante para esse jogo contra o Inter. Aqui no Maracanã, às 21 horas. O Bruno Henrique, recuperado da lesão na coxa direita, treinou normalmente com o grupo e já está liberado para voltar a jogar. O atacante ficou fora dos 2 últimos jogos do Flamengo contra o Fluminense na grande final do Carioca. O Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro nesse sábado às 21 horas contra o Internacional, a gente já conversou sobre isso, em busca do NA Campeonato Brasileiro e busca também iniciar a edição 2025 com o pé direito. Além disso, esse jogo entre cariocas e gaúchos também vale o desempate no retrospecto recente dos confrontos. Ao longo da história, Flamengo e Internacional já se enfrentaram em 89 oportunidades, com uma ligeira vantagem para a equipe gaúcha. São 33 vitórias do time colorado, 30 vitórias do Flamengo e 26 empates. No entanto, o retrospecto recente do confronto é bastante equilibrado, com 3 resultados positivos para cada lado, além de 4 empates. O mais querido enfrentou o time gaúcho nos primeiros meses do Felipe Luiz como técnico do Flamengo, num jogo válido pela 36ª rodada do Brasileiro de 2024. E naquela ocasião, o Mengão levou a melhor por 3-2 com gols de Léo Ortiz e Michael 2 vezes. A CBF já definiu a arbitragem para essa partida. Vai ser o Davi Lacerda, auxiliado por Neuzinês Bach e Douglas Pagung. Já no VAR fica por conta de Caio Max Augusto Vieira. Maravilha, meu amigo e minha amiga, além do seu like maneiro e da sua inscrição super importante para mim, eu quero te pedir também para que você compartilhe os nossos programas com pelo menos 3 amigos flamenguistas, porque se você fizer isso, a gente chega logo logo nos 100 mil inscritos, que é o nosso grande desejo, o nosso grande sonho. Me ajuda aí, e se você conseguir indicar um novo inscrito, coloca aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te agradecer em público e de mandar as boas-vindas para esse novo inscrito. Combinado? Abraço!
O Flamengo se reuniu com o staff do Gerson na quarta-feira e as partes ficaram perto de um acordo para a renovação do contrato do meia, que vai receber uma valorização salarial do clube. A diretoria rubro-negra havia feito 2 propostas, sendo que a primeira foi recusada pelo jogador. Os termos da segunda foram ajustados em reunião entre o José Boto e os seus 2 agentes, o Marcão, que é o seu pai, e o Carlos Leite. Tanto o Flamengo quanto o Gerson cederam para chegarem a um entendimento. O clube da Gávea reajustou os valores, apesar de não ter chegado ao que o jogador havia pedido. E também o pagamento das luvas, com prazo de quitação menor. Esse acordo fará do capitão um jogador com um contrato mais longo, vai até 2030. Ele não terá o maior salário do elenco, mas vai receber um aumento satisfatório. A valorização tem o aval do técnico Felipe Luiz. Produção, coloca aí o nosso Coringa Gerson. Eu sou de uma final, depois acabou, no dia seguinte eu fui já para a seleção. As conversas estão boas, estão se caminhando, se Deus quiser, para um final feliz. Vamos retomar agora as conversas assim, mais fortes e, se Deus quiser, assinar o papel. É o teu desejo? Eu voltei pro Flamengo, tá? Tu acha que não? Eu voltei pro Flamengo. Eu vi o Flamengo intensamente, eu vou sempre pro clube como se fosse minha primeira vez. Na verdade, eu sou um torcedor que tem o privilégio de estar no campo investindo muito sagrado, então eu vou no Flamengo sempre muito intenso. Já tem que saber da tua lesão em relação à seleção, saiu sentindo um pouco, como é que você tá e você joga contra o Internacional? Então, cara, tô trabalhando para isso, tô chegando cedo no clube, saindo só na parte da tarde. Questão da seleção ali, eu falei, um momento complicado assim para mim, chato, até porque eu sou um atleta que não me machuco muito, né, e tava tendo uma oportunidade muito importante para mim, e contra uma grande equipe, né, e depois logo em seguida a gente pegaria uma outra grande equipe, seria um momento muito importante para mim. Eu acabei sentindo um incômodo ali. Isso foi logo no começo do jogo, acho que tinha uns 7 minutos. Tentei continuar, acho que eu saí, se eu não me engano, por 26 minutos, tentei continuar, só que aí eu não estava mais 100%, como eu falei ali, entre meu ego de querer continuar até o final e prejudicar a equipe, prefiro sair e assim ajudando a equipe com o outro companheiro meu entrando 100%. O Flamengo dificilmente vai conseguir segurar o Wesley depois da disputa do Super Mundial de Clubes, todo mundo já sabe disso. Convocado pela seleção brasileira, ele está em alta no futebol brasileiro e se tornou titular absoluto do Flamengo. E justamente em virtude desse ótimo momento, sob o comando aí do Felipe Luiz, ele vem despertando um grande interesse de equipes do futebol europeu, as grandes equipes. Uma delas é o poderoso Real Madrid da Espanha. O jogador é observado pela equipe do Florentino Pérez, que além do Arnold, pode fechar com o flamenguista, pensando num futuro. Isso, inclusive, pode acontecer por meio de uma troca de jogadores. Conforme repercutido nessa quinta-feira pelo canal Flamenguistas em Portugal, o Real Madrid, segundo a imprensa espanhola, cogita envolver o meio-atacante Reinier nas tratativas. A fonte destaca que o clube merengue já não conta mais com o jogador e estaria disposto a envolvê-lo nessa negociação, junto de uma compensação financeira para ter o Wesley. Os valores seriam de 40 milhões de euros, 248 milhões de reais na cotação atual. Vale ressaltar que ontem o jornalista Júlio Miguel Neto revelou que o BAP já definiu que não vai vender o lateral direito por cifras menores de que 40 milhões de euros, ou seja, caso essa proposta do Real Madrid chegue mesmo, a tendência é que ela seja aceita. Atualmente, com 21 anos, Wesley tem contrato até dezembro de 2028. Justamente por isso, o Flamengo não tem pressa para vendê-lo e aguarda o Mundial de Clubes, pensando numa valorização. Em 2025, somando-se jogos pelo Flamengo e Seleção Brasileira, ele entrou em campo 11 vezes e nelas balançou as redes uma vez e distribuiu uma assistência, totalizando 2 participações em gols. Vale destacar que o Reinier tem 23 anos completados em janeiro.
É um meia ofensivo que mede 1,85 de altura, é de Brasília, seu empresário é o Giuliano Bertolucci, ele é destro e também pode jogar de ponta esquerda ou até mesmo de ponta direita. Está no Granada da Espanha desde agosto de 2024 e o seu empréstimo vai até 30 de junho de 2025. Com o Real Madrid, ele tem contrato até 30 de junho de 2026 e o seu passe está avaliado em 2 milhões de euros pelo site Transfer Market. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a volta do Renier para o Flamengo? Envolvido aí nessa negociação de troca, mais compensação financeira pelo Wesley? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!